Olá, concurseiro, olá, concurseira, e por aqui nós começamos a introdução do conteúdo de matemática para o nosso concurso. E nós vamos começar exatamente com conjuntos numéricos. É uma teoria de antemão para você. Dê uma boa lida nessa teoria, porque eu vou já mais na parte prática meter a mão na massa, tá? Então, ali nessa introdução, então nós vamos estudar os seguintes conjuntos numéricos: o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Conjuntos numéricos que é igual ao conjunto dos números naturais, representado por este N, que tem esses dois tracinhos no meio, e o conjunto dos números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, e aí segue infinito. N é o conjunto dos números naturais. Então, agora para frente, sempre que eu disser conjunto N, você já saberá que é o conjunto dos números naturais. Dentro dos números naturais, dentro deste conjunto, nós temos um subconjunto, que é o N com este asterisco. Quando o N estiver com este asterisco, significa o quê? Que ele retirou o zero. O zero foi subtraído daí, foi tirado. O N com asterisco é 1, 2, 3, 4, 5 e segue infinito. Já o N sem o asterisco, o zero estará presente, estará dentro desse conjunto. Então a gente pode considerar o conjunto dos números naturais ordenados sobre uma reta, como mostra esse gráfico abaixo. Então aqui nós temos uma reta, partindo da esquerda para a direita, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e esta reta segue infinita. E logo abaixo nós temos as operações em N. O que é o N? O conjunto dos números naturais. Dados A, B, C, N pertence ao grupo dos números naturais. Temos assim a adição: A mais B é igual a C. Um exemplo seria 2 mais 3 é igual a 5. Exemplo de subtração dentro do conjunto dos números naturais. A menos B é igual a C. Um exemplo seria, hipoteticamente, isso aqui é uma hipótese, tá? 7 menos 4 é igual a 3. Multiplicação dentro do grupo dos números naturais. A vezes B é igual a C. 3 vezes 5 é igual a 15. Divisão com o múltiplo de B. A dividido por B é igual a C. 12 dividido por 4 é igual a 3. Potencialização. Neste exemplo aqui, 3 elevado à quinta potência. Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, multiplicando 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. Bem tranquilo isso aqui, até agora. As propriedades em N. Propriedade 1. A associativa da adição. Sendo A, B, C pertencente ao grupo N é o grupo dos números naturais, nós temos A mais B mais C é igual a mais B mais C. É aquela velha regrinha: a ordem dos fatores não altera o produto na associativa da adição. A associativa da multiplicação, sendo A, B, C e E pertencente ao grupo dos números naturais. Então, A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Novamente, a ordem dos fatores não altera aí o produto. Comutativa, sendo A, B pertencente ao grupo N, nós temos A mais B é igual a B mais A. Na comutativa da adição, sendo A, B pertencente a N, então nós temos A mais B é igual a B mais A. Números pares e números ímpares. Um número natural P, que é de par, é dito par se P é igual a 2 vezes N, com N pertencente ao grupo dos números naturais. Então, simplificando, são números pares. 0, 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14 e por aí vai. São números ímpares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e segue em frente, porque você certamente já conhece os números ímpares. Resolução de expressões numéricas. Então, como é que a gente resolve expressões numéricas? Para resolver uma expressão numérica, devemos eliminar os sinais de pontuação respeitando a ordem. Isso que você fez lá no 7º ano. Primeiro você elimina parênteses, elimina colchetes, depois elimina chaves. Olha só, nesta expressão numérica, a primeira coisa você iria resolver o que está dentro do parênteses. A raiz quadrada de 16 vezes 5. Resolveu isso aí? Você resolveria o que está dentro do colchete. 4 elevado à terceira potência, menos o resultado da raiz quadrada, vezes que foi multiplicado por 5, mais a raiz quadrada de 36. Eliminou os colchetes. Na sequência, você iria eliminar as chaves, ok? Então, esta é a sequência. Resolvendo operações de acordo com a ordem de prioridade. Qual que é a prioridade? Resolver potenciações e radiciações. Então, primeiro você resolve, neste caso, começando do parênteses. Primeiro você iria resolver o quê? A radiciação da raiz quadrada aqui. No colchete, você iria resolver o quê? Primeiro, a potenciação. Primeira potência. Então, esta é a sequência. Em seguida, você ia resolver o quê? As multiplicações e as divisões. E, por último, adição e subtração. Esta é a sequência de você resolver as expressões numéricas, ok? Quanto à pontuação, eliminar parênteses, eliminar colchetes, depois eliminar chaves. Dentro dessa resolução, você resolve as potenciações, depois as radiciações. Você resolve multiplicações e divisões. Por último, resolve adições e subtrações. Números primos. Chamamos de primo o número que possui exatamente 2 divisores, 1 e ele próprio. Assim são números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e segue em frente. Por que eles são primos? Porque eles só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 2, ele pode ser dividido por quê? 2 só pode ser dividido por 1 ou por 2. 3 também só pode ser dividido por 1 ou por 3. E assim segue essa sequência numérica. Observe que 1 não é primo, pois tem apenas um divisor. Tá? Então, número primo ele possui exatamente 2 divisores. Como o número 1 só possui um divisor, então ele não é primo. O número 0 também não é primo, pois tem infinitos divisores. Número 2 é o único número par e primo ao mesmo tempo. Se na prova tiver uma pergunta, é muito difícil, mas vai que. Qual é o número que é par e primo ao mesmo tempo? Tiver lá 5 alternativas para você marcar, você irá marcar o quê? O número 2, porque o número 2 é o único número par e primo ao mesmo tempo. Números compostos. Chamamos de compostos os números que possuem mais de 2 divisores. Assim são compostos os números 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. Por que são compostos? Porque possui mais de 2 divisores. O 4 ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2 e por ele mesmo. Isso acontece com o 6, com o 8, com o 9 e esta sequência é quase que infinita, né? Note que os números 0 e 1 não são nem primos e nem compostos. Decomposição de um número em fatores primos. Quais são os fatores primos? Eu trouxe aqui uma tabelinha de 1 a 100. Os que estão destacados em amarelo aqui são os números primos. Você já viu no começo da aula quais são os números primos e por que são primos. Se não lembra, volte no começo da aula. Então,
Entre 1 e 100, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Ok? Então vamos decompor dois números aqui bem rapidinho para você entender como que é esta decomposição de um número em fatores primos. O primeiro fator primo que nós temos nessa tabelinha é o número 2. Então nós queremos decompor o número 2. Vamos usá-lo. 2 dividido por 2 é igual a 1. Encerrou-se o que é a decomposição. Vamos decompor o número 10. O número 10 nós podemos decompor por 2? Claro que sim, porque 10 dividido por 2 é igual a 5. Posso decompor por 2 novamente? Claro que não. Posso decompor por 3, que é o próximo número aqui, o próximo número nessa tabela é o número 3. Tem como decompor? Tem como dividir 5 por 3? Claro que não. O próximo número primo é 5. Então esse eu posso usar. 5 dividido por 5 é igual a 1. Vamos decompor um número um pouquinho maior. 72. Tem como decompor por 2, que é o nosso primeiro número primo? Tem sim. 72 dividido por 2 é igual a 36. Tem como dividir por 2? Claro que sim. 36 dividido por 2 é igual a 18. Tem como dividir por 2 novamente? Claro que sim. Que é igual a 9. Tem como dividir 9 por 2? Não, não tem como decompor, fazer essa decomposição. E por 3 tem? Claro que sim. Pronto, fechamos a nossa decomposição. Isto é decompor números em fatores primos. E aí você me pergunta, para que saber isso? Espera só um pouquinho que você saberá. Então, o número 72 decomposto é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou também pode ser usada essa fórmula. 72 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado, em forma de potenciação, de potência. Qual é o motivo da gente saber isso aí? Digamos que a banca coloque lá quais são os fatores primos do número 72 e coloca lá várias alternativas. Dentre essas alternativas está lá 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. E você vai marcar exatamente essa alternativa. Vamos decompor um novo número aqui, o número 100. Vamos usar o primeiro número primo, que é o número 2. É o único número que ele é par e é primo ao mesmo tempo, ok? Tem como decompor 100 por 2? Claro que tem. Porque 100 dividido por 2 é igual a 50. Tem como dividir 50 por 2? Claro que sim, que é igual a 25. Agora, tem como decompor 25 por 2? Claro que não. Por 3? Também não, porque 3 vezes 8 é 24, é menor que 25. 3 vezes 9, 27, é maior do que 25, então não dá. Então vamos decompor com o próximo número, que é 5. O próximo fator 5. O próximo fator primo é 5. Aqui dá 5, 5 de novo, fechamos a decomposição. Então o número 100 decomposto em fatores primos é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que também pode ser representado por 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Número 312, um número um pouquinho maior. Tem como decompor por 2? Claro que sim, dá 156, dividido por 2 dá 78, dividido por 2 também dá 39, Tem como dividir por 2? Claro que não. Vamos dividir por 3, dará 13. 13, tem como dividir por 3? Não tem, porque 3 vezes 4 é 12, é menor. 3 vezes 5 é 15. Se não tem como dividir por 2, nem por 3, muito menos por 5. Tem como dividir por 7, que é o próximo número primo? Claro que não.
Tem como decompor por 11 ou dividir por 11? Também não. Tem como dividir por 13? Claro que sim. Então nós vamos dividir por 13. Fechamos aqui. A representação da decomposição do número 312 em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13. Ou ainda 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 13. Vamos lá, números 960. Tem como dividir por 2? Claro que sim. Vai dar 480, dividido por 2 vai dar 240, dividido por 2 vai dar 120, dividido por 2 vai dar 60, dividido por 2 vai dar 30. Agora aqui é o seguinte, tem como dividir por 2? Claro que sim, dá 15. Tem como dividir por 2 agora? Não dá. Vamos usar o que? O próximo número primo na nossa tabela aqui. Então o próximo número primo é 3. Vai dar 5. Tem como dividir por 3? Não tem. Então vamos para o próximo número primo, que é 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Como é que isso seria representado? Então está aí a decomposição do número 960 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou ainda 2 elevado à sexta potência vezes 3 vezes 5. Mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é o menor dos múltiplos comum entre os múltiplos dos números dados, excluindo o zero. Quais são os números dados? Vamos pegar aqui. Por exemplo, consideramos os números 6 e 8. Temos os múltiplos de 6, tá? Olha só. 0, 6, 12, 18, 24... 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Ué, de onde surgiu esses números? Surgiu daqui, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12 e assim sucessivamente. Múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e 80. Podemos observar que os números, olha só. 0 repete. 24 também repete e 48 também repete. Só que nós vimos na aulinha passada aqui, ó, nesse slide aqui, que o zero tem que ser excluído, então ele não serve como parâmetro. Podemos observar que 0, 24 e 48 são múltiplos comuns de 6 e de 8. Então, se nós devemos excluir o zero, então o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é o número 24. Mas por que comum? Porque repete nesses dois números que nós usamos por parâmetro. Quais foram estes números? 6 e 8. Existe um método mais fácil da gente achar esse mínimo múltiplo comum? Claro que sim. É o método de decomposição simultânea em fatores primos. Então, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Vamos colocá-los aqui. Colocamos uma linha na lateral do número 12 e vamos usar o quê? Lembra daquela tabelinha de números primos? O primeiro número é o número 2. Tem como dividir 8 por 2? Claro que sim, que é igual a 4. Por 12 é igual a 6. Posso continuar usando o número 2? Sim. 2, 4, aqui é 3. Posso continuar usando o número 2? Sim, porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Só que o 3 não tem como dividir. Eu repito ele aqui, vou para o próximo número primo, que era o número 3, e a gente terminou a nossa decomposição. Fizemos a decomposição. Agora vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Iremos fazê-lo agora. Então, nós vamos multiplicar esses fatores primos que nós usamos na decomposição. Nós vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. A fórmula já está aqui, ó. 2 elevado ao cubo vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 24. Então, 24 é o múltiplo comum entre 8 e 12. Vamos usar três números agora, tá?
Vamos começar com o primeiro número primo, que é o número 2. Tem como dividir 36 por 2? Sim. 48 também, 90 também. Vamos continuar usando o número 2, porque 18 dividido por 2 é igual a 9, 24 é igual a 12 e 45 não tem como dividir. Podemos usar o número 2 ainda? Claro que sim, porque 12 dividido por 2 é igual a 6, não tem como dividir por 9, que também não. Continuamos a usar o número 2? Sim, porque podemos dividir 6 por 2. Aqui continua 9, aqui continua 45. Agora nós vamos dividir por 3, porque 9 dividido por 3 é igual a 3. Por que o 3? Porque o 3 é o próximo número primo, depois do 2. 1 e aqui dá 15. Podemos continuar com o número 3? Claro que sim. Dividimos 3 dividido por 3 é igual a 1. 15 dividido por 3 é igual a 5. Vamos usar o número 5 agora para fechar aqui a nossa continha. Agora, como é que nós vamos encontrar o MMC entre 36, 48 e 90? Nós vamos multiplicar 2 elevado à quarta potência, 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Isso é igual ao que? A 720. Então, o mínimo múltiplo comum entre 36, 48 e 90 é 720. Significa dizer o quê? Que foi se multiplicando o número 36 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, depois do 48, depois de 90. O número que se repetiu de forma comum entre 36, 48 e 90 foi o número 720. Por isso ele é o mínimo múltiplo comum. Ok? Agora nós vamos para o máximo divisor comum. Vamos encontrar o máximo divisor comum de 18 e 30. Então, os divisores de 18. 18 pode ser dividido por 1, por 2, que é igual a 9, por 3, que é igual a 6, por 6, que é igual a 3, por 9, que é igual a 2, e a 18 também, 18 dividido por 18, que é igual a 1. Vamos aos divisores de 30. 30 pode ser dividido por 1, 30 pode ser dividido por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Então, olha só, os números se repetem. Número 1, número 2, o número 3, o número 5, que tem no divisor de 30, não tem nos divisores do número 18, por isso ele não é comum. Por quê? Porque não se repete. O número 6, ele tem tanto nos divisores do número 18, tanto nos divisores do número 30. Então, nós estamos procurando o quê? O máximo divisor comum, ou seja, o número maior como divisor que tem tanto nos divisores de 18 quanto nos divisores de 30, que é quem? Que é o número 6. Por quê? Ele é comum, porque tem nos dois divisores e ele é o maior, ok? Então, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 18 e 30 é o número 6. Decomposição simultânea de fatores primos. O MDC, vamos encontrar o MDC de 90 e 54. Gente, entenderam por que a gente tem que saber como trabalhar com os números primos? É para isso aqui, para fazer essas decomposições. Vamos decompor aqui 90 e 54. Tem como dividir por 2, ou seja, usar o número primo 2? Claro que sim. 90 dividido por 2 é igual a 45, 54 é igual a 27. Tem como usar o número 2? Agora não tem. Vamos usar o número 3, que é o próximo número primo depois do 2. 45 dividido por 3 é igual a 15, 27 é igual a 9. Podemos continuar? Claro que sim. 3, 5, 3. 3, só dá para dividir o 3. O 5 não dá, não tem como decompor. Vamos usar o número 5, que é igual a 1. Ok? Bom, como é que nós vamos encontrar o máximo divisor comum?
Nós vamos pegar o número que deu para fazer a decomposição de toda a linha. No caso desse número 2, ele decompôs 90 e 54? Claro que sim, tá? Então nós vamos colocar o quê? Uma estrelinha nele, só para marcar ele. O 3 também deu para decompor toda a linha? Sim, vamos marcar. Próximo número 3, deu para decompor toda a linha? Deu também. Agora, o número 3 de baixo aqui, esse aqui só conseguiu decompor o número 3. Ele não conseguiu decompor o número 5. O número 5 só decompôs o número 5 também, porque não teve como decompor o número 1. Então, nós vamos usar apenas os números que estão marcados pela estrelinha aí, tá? Então, ato seguinte, nós vamos multiplicar. Então, o MDC, o máximo divisor comum de 90 e 54, é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 18. Conjuntos numéricos e conjunto dos números inteiros. Sendo Z igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Note que o conjunto natural é subconjunto dos números inteiros. Isto é, o número natural está contido no conjunto dos números inteiros. E temos também outros subconjuntos dos números inteiros. Lembrando que o número inteiro está aí representado por este Z. E o corte diagonal do Z tem duas linhas aí. O número Z, quando vier com este asterisco, e o asterisco, tá? Você viu esse asterisco aí, quer dizer que é o conjunto dos números inteiros sem o zero, exclui o zero. Quando tiver esse maisinho aqui embaixo, quer dizer que é o conjunto dos números inteiros não negativos. E quando tiver o Z com o sinalzinho de subtração aqui embaixo, o negativo, significa então que é um conjunto dos números inteiros não positivos, tá? Então é 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Observe que ainda que Z com o sinalzinho de positivo é a mesma coisa ou igual ao conjunto dos números naturais. Podemos considerar os números inteiros ordenados sobre uma reta conforme mostra esse gráfico aqui. Nessa reta aqui, nós temos aqui todo o conjunto dos números inteiros estão aqui. A partir do zero, seguindo do zero no sentido da direita, nós temos 1, 2, 3 e 4. Do zero, seguindo o sentido para a esquerda, nós temos menos 1, menos 2 e menos 3. Ao observar a reta numerada, notamos que a ordem que os números inteiros obedecem é crescente da esquerda para a direita. Baseando-se ainda na reta numerada, podemos afirmar que todos os números inteiros possuem um e somente um antecessor e também um e somente um sucessor, certo? Então, explicando isso aqui, todos os números inteiros possuem um e somente um antecessor. Por exemplo, vamos pegar como base aqui o número 2. Qual que é o antecessor de 2? É 1. Ele só tem um antecessor e somente um. Isto acontece também com o sucessor. Qual o sucessor de 2? É 3. Ordem e simetria no conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita na reta. E o antecessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à esquerda na reta. Deixa eu voltar lá na reta. O sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita. Qual que é o sucessor? Preste atenção nisso aqui. Qual que é o sucessor de menos 2? O sucessor de menos 2 é o número que está imediatamente à sua direita. Então, o sucessor de menos 2 é menos 1. O antecessor de menos 2 é menos 3.
porque ele está imediatamente à esquerda do número 2. O sucessor do número 2, tá? Valor positivo. O sucessor do número 2 está ligeiramente à sua ou imediatamente à sua direita, que é o número 3. O antecessor de um número inteiro, está aqui, ó, o antecessor de um número inteiro, está aqui, ó, é o número que está imediatamente à sua esquerda. Então, o antecessor do número 2 é o número 1. Ok, pessoal? Todo número inteiro, pertencente ao grupo dos números inteiros, exceto o zero, possui um elemento denominado simétrico ou oposto. E ele é caracterizado pelo fato geométrico que tanto z como menos z estão à mesma distância de zero, que é considerado a origem na reta que representa o conjunto dos números inteiros. Por exemplo, o oposto de ganhar é perder, logo o oposto de mais 4 é menos 4. O oposto de perder é sempre ganhar, logo o oposto de menos 5 é 5. Deixa eu voltar lá na reta para explicar melhor isso aqui. Então, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos 1 é 1. O oposto de menos 2 é 2. O oposto de menos 3 é 3. Por que oposto? Porque mantém a mesma distância do zero. Zero é o ponto de partida, o ponto de origem do conjunto dos números inteiros. Módulo de um número inteiro. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é definido como sendo o maior valor máximo entre este número e seu oposto. É denotado, é percebido pelo uso de duas barras verticais. Olha só os exemplos aí. 0, o módulo ou valor absoluto inteiro de 0 é igual a 0. 3 é igual a 3, menos 7 é igual a 7. Aqui não é 3, tá? É menos 3. Operação com os números inteiros, os números do conjunto Z. Adição. Para melhor entendimento desta operação, associaremos aos números inteiros positivos a ideia de ganhar, ter, e aos números inteiros negativos a ideia de perder, ou alguma dívida, por exemplo. Então, nós temos 3, valor positivo, mais 4, valor positivo, é igual a 7 positivo. Ganhou 3 mais ganhar 4 é igual a ganhar 7. Adição dos valores negativos. Menos 3 mais menos 4 é igual a menos 7. Então você perdeu 3, depois perdeu 1 mais 4, então você acabou perdendo 7. Agora valores positivos e negativos. Mais 8 mais menos 5. Então você tinha R$8 no bolso, mas gastou 5, quer dizer, menos 5. Você ficou com o que no bolso? Com mais 3. Você tem esse mais, significa valor positivo. Ganhar 8 mais perder 5. Então, olha só. Perder 8 mais ganhar 5. Então, aqui, ó, menos 8 mais 5. Imagine assim, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Você devia R$8, que é um valor negativo, é uma dívida, e você conseguiu levar até ao credor R$5. Então, a dívida é menos 8. Você pagou 5. Você ficou devendo 3. Se você deve, é um valor negativo. Então, aqui nós temos algumas propriedades que é sempre bom a gente ter mentalizado ou decorado mesmo. Eu prefiro mais a palavra, o termo mais antigo, decorado mesmo. Decorar é você saber de coração. Quem sabe de coração não esquece. Propriedade 1. O conjunto Z é fechado para a adição. Isto é, a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Propriedade 2. Para todos A, B, C em Z. Ou seja, 2 mais, entre parênteses, 3 mais 7 é igual a 2 mais 3 dentro do parênteses, mais 7, ou seja, há uma associação na adição dentro do conjunto dos números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. Ela é comutativa, A mais B é igual a B mais A. Elemento neutro. Existe o zero
nos números inteiros, que adicionado a cada z em z, proporciona o próprio z. Isto é, z mais 0 é igual a z. Trocando por número, 7 mais 0 é igual a 7. Não alterou isso aí. Então, se você tem R$7 no bolso, durante o dia não ganhou nenhum real a mais, significa que no final do dia você terá R$7. Propriedade 5, no grupo dos números inteiros, tá? Da adição. Propriedade da adição. Para todo número inteiro em z, existe menos z. Na representação da reta, para todo número positivo, também haverá um oposto negativo. E na adição, 9 menos 9, como no exemplo, é igual sempre a 0. Agora vamos para a multiplicação nos números inteiros. Para multiplicar números inteiros, deve-se proceder da forma usual, respeitando sempre as regras dos sinais. Tá? Positivo vezes positivo, negativo vezes negativo. Sinais iguais, resultado sempre positivo. Então, se você vai multiplicar positivo por positivo, vai dar positivo. Se você vai multiplicar negativo por negativo, dará positivo. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. Se você vai multiplicar positivo por negativo, dará negativo. Se você for multiplicar aqui, ó, negativo por positivo, dará sempre negativo, tá? Então, estas são as máximas da multiplicação dos números inteiros. Vou até voltar aqui. Sinais iguais, resultado positivo. Se você multiplica mais 2 vezes mais 3, é igual a mais 6. Se você multiplica menos 3 vezes menos 6, dará um valor positivo de 18. Isto é regra. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. Se você tem mais 3 e multiplica por menos 2, por exemplo, dará menos 6. Se você tem menos 3, multiplica por mais 3, dará menos 9. E na próxima aula eu trago exercícios contendo tudo que foi abordado nessa nossa primeira aula de matemática.